A gente sempre extrapola um pouco o tempo no debate, aí no final tem aquela resenha lá. Não, mas beleza, O que você vamos lá. falou, que eu sempre estou aqui para discordar, inclusive nesse momento eu discordo de você. Não, é padrão ainda, você sempre discorda de mim, isso aqui é uma coisa normal. Bom, gente, esse aqui é o nosso sexto Enquanto Eu Não Tô Doido. Esse era um tema que a gente já havia se proposto a falar faz um tempo, mas a gente acabou pondo ele justamente também por uma demanda não somente nossa, mas era algo que a gente sentia muito que deveria passar na frente de outros temas, né? Então, hoje, sobre esportes eletrônicos, a gente fez um caso extremamente bem elaborado, mas muito bem feito, ó, que o nosso André Monson, ele deu ali uma grande ajuda para a gente fez um, e o Mário também, que está aí também, ele deu uma força para a gente fazer. E a gente sempre trabalha assim, em cima de casos práticos, né? Então, a gente sempre pega casos o mais próximos do real possível para que a gente possa justamente criar ali soluções para eles. O GED, ele sempre procura fazer isso. A gente vê lacunas nas quais a gente possa justamente criar soluções para elas. Então, hoje não será diferente do resto. Então, o caso em si, ele gira em torno, né, de um cyber atleta que decide justamente entrar para esse mundo, né? E, enfim, ele encontra uma certa equipe aí que acaba dando uma dor de cabeça para ele, né? Como sempre, né? Assim, eu acho que o Battlefield ele vai ter muita coisa ali para falar sobre isso, porque eu acho que ele já viu algumas coisas assim parecidas com isso. Então, o caso, querendo ou não, ele vai trazer a gente para vários problemas, tanto da área trabalhista quanto da área de, de propriedade intelectual, civil também. Então, governança. Então, querendo ou não, também a gente precisa ver isso juntamente com aquela nossa noção de esporte tradicional, porque a gente ainda não vê, aliás, a gente não, né? Mas assim, eu acho que o Brasil e o mundo como um todo ainda não vê essa modalidade como se fosse o mesmo esporte. E isso implica em muita coisa mesmo, entendeu? Então, sem mais delongas, a gente vai até passar aqui. Antes de tudo, hoje nós temos aqui o Kim, professor Kim, né? Foi meu professor também. Ele é professor, mestre e doutor pela USP. E, além disso, também ele é especialista em direito desportivo. E também, juntamente aqui, nós temos também o professor Antônio Bratefisch, que trabalha na área há muito tempo. Eu, eu sempre vejo os posts dele, aliás, a gente, é, não somente eu, mas eu acho que todo mundo aqui conhece ele já também, entendeu? Então já é ali figurinha carimbada na área, né? Ele é sócio da Crivella Advogados e autor do livro, né? Autor do livro que, inclusive, ele teve a gentileza de enviar para o GED, que é justamente Introdução ao Estudo dos esportes. Então, novamente, eu sei que a gente falou antes, mas eu passo aqui a palavra para os dois aqui novamente. Professor Kim, se você quiser começar. Claro, agora, né, com a gravação. Obrigado, Leonardo, pela apresentação, os demais membros do GED pelo convite. Agradeço realmente por me acolherem nessa tarde. Também dá um prazer estar na companhia do Dr. Antônio. Eu, particularmente, em relação ao caso, eu gosto de ouvir, tomar perguntas, fazer indagações. Deve ser uma coisa de professor que está acostumado a tocar grupos de estudo.
em que a proeminência de quem faz é o aluno, literalmente, né? Então, a minha preocupação hoje é parar as arestas, trazer dúvidas, compor teoria do direito quando for necessário. Eu tenho minhas próprias questões em relação ao caso em um ponto ou outro, né? Mas também não é para o momento, viu? Por enquanto, para a apresentação, fico muito feliz de estar aqui. Espero realmente contribuir para o sucesso de vocês. Muito obrigado. Professor Antônio, à vontade também. Agradeço mais uma vez o convite, estar aqui com vocês discutindo. Estar num grupo de estudos é muito interessante para quando a gente fala de esporte eletrônico, porque é daqui que sai, né? São dos grupos de estudos, é da academia que saem não só as respostas, mas as grandes perguntas, né? Sobre como fazer, o que fazer em determinado cenário, com determinado problema jurídico que você tem. Então, eu gosto dessas iniciativas de grupo de estudo, porque é daqui que você aquece a discussão, é daqui que você aquece as questões que aparecem no mercado e você consegue aplicá-las no judiciário, né? Então, é importante esse debate, é importante essa discussão. Agradeço aqui estar com o professor Kim, eu concordo com ele, acho importante, primeiro, a gente ouvir, né, o problema, já parabenizar quem fez o problema aqui, porque ele trata de um caso prático com várias nuances, vários caminhos, várias situações que ocorrem, mas ele é muito formal e muito bonitinho, né, porque a vida real não é metade do que está aqui nesse problema. Então também tem um outro aspecto que eu quero falar sobre o caso, né, que fala realmente sobre a formalização e a regulamentação desse mercado, porque apesar de ter várias problemáticas aqui no caso, é o que eu digo, esse caso ele tá muito bonitinho para o mercado. Então tem muita coisa aqui que é certo, deveria ser, mas não existe na realidade, na maioria das equipes, na maioria das questões do cenário. Mas também são questões para a gente problematizar mais para frente aqui. Então, passo a bola para vocês. Nossa, agora eu acho que a gente já ficou extremamente animado, né? Porque, assim, se você já entrega algo que está ali quadradíssimo, entrega para todo mundo e fala, não, mas isso aqui ainda tá bom ainda. No meu tempo ainda era pior, né? Mas, bom, eu acho que a gente começa, antes de tudo, pela questão do local. A gente viu que ele trabalhava aliás, que ele foi contratado em X, mas trabalhava em Y. Era isso, André? E aí, a questão 1, justamente ela é como se fosse uma questão trabalhista mesmo, né? Aonde é que ele entra com algum tipo de ação contra esse clube por conta disso. Então, André, se você quiser também aproveitar e falar para a gente aqui também sobre o que você havia considerado, aí a gente toca o barco aí para o Igor, o Marco. Pronto. Joia. Pessoal, na verdade, a primeira pergunta, né, assim, qual foi o competente ali da comarca, ela surgiu como uma pegadinha, mas depois, assim, para não ficar também um negócio tão extenso, então eu já coloquei que seria um foro trabalhista, né? Porque teria uma discussão, né, que eu resolvi não levar adiante, se ele seria considerado um atleta autônomo ou empregado, né, ali pelo dispositivo da Lei Pelé. E aí, até com base no livro do professor Antônio, eu considerei que ele tinha essa relação empregatícia, né, que ele realmente foi contratado como atleta empregado, porque ele foi contratado para compor uma equipe do jogo Free Fire, né? Então, essa equipe ali se compara a um esporte uma modalidade coletiva desportiva, né? Então, ali pela Lei Pelé, o artigo 28, o parágrafo 3º, né, diz que ele não poderia fazer um contrato de atleta autônomo, que ele foi contratado para compor a equipe. Então, eu já coloquei que
que seria um contrato de empregado mesmo, assim, de atleta empregado. Então, assim, essa pegadinha já foi tirada ali da questão, então, considerando que seria um foro trabalhista. Aí, em relação, no caso, à comarca, aí, como o Herreiro falou, ele foi contratado ali, a sede da empresa, né, em Recife. Ele foi contratado para prestar serviços no município de Olinda, que é região metropolitana, mas ele mora em Pindamonhangaba, então ele voltou para Pindamonhangaba, no caso, né? Ele prestava serviço em Olinda, e como a empresa não estava pagando os salários, ele voltou para... Então, aqui eu coloquei aqui o artigo 465, não. Pelo empregado... artigo 651, né, que fala da CLT, que fala que a competência para o ajuizamento da ação é o local da prestação de serviços. Então, no caso, a competência seria de Olinda. O parágrafo 3º do mesmo artigo, ele fala que o empregado ele pode optar por ajuizar no município onde foi celebrado o contrato. Então, no caso, em Recife, né, a sede da empresa. E só que aí a jurisprudência, inclusive do próprio TST, que eu coloquei aqui também na resposta, vem admitindo, no caso de realmente uma comprovação de hipossuficiência, e ali em respeito aos princípios ali do amplo acesso à justiça, né, e do amplo acesso à justiça, né, e da hipossuficiência do empregado, a jurisprudência vem admitindo, assim, excepcionalmente, quando a proposição da ação no local da prestação de serviço ali, ela dificulta muito o acesso do empregado, ele pode ali propor ação no seu domicílio, né? Então, poder propor em Pindamonhangaba, já no caso ele teria que propor em Recife, né, ou em Olinda, que é o local da prestação de serviço, mas como ele mora em Pindamonhangaba, a jurisprudência ali do TST, eu coloquei alguns julgados ali do TRT da primeira região, acho que o TRT da quarta região também, que vem admitindo que o empregado pode propor essa ação no seu próprio domicílio. Então, no caso, teria essas 3 possibilidades ali de propor. Em Olinda, local de prestação de serviços, em Recife, que é onde precisa levar o contrato, ou, né, excepcionalmente, quase na jurisprudência, ele poderia propor no Pindamonhangaba, que é onde ele está residindo agora atualmente. Eu acho que já também para a gente poder jogar para eles a bomba, talvez. Particularmente, eu trabalhei com isso já por alguns meses, mas, assim, eu sempre trabalhei com atletas, talvez até bem antes de um estágio amador. E, assim, eu nunca vi atleta firmando contrato, aliás, um cyberatleta firmando contrato especial de trabalho desportivo. A minha dúvida isso é prática de apenas time grande ou eles são, sim, contratados, mas através de outros tipos de instrumentos, como um próprio contrato de patrocínio, imagens, então, ou seja, eles ganham incentivos que não são materiais ou não? Ou é mesmo via um contrato especial de trabalho desportivo? A minha dúvida é essa, então até já deixo aí para os dois responderem. Se quiser, aí Bom, deixa eu passar. Antônio Você primeiro. fez a pergunta sobre a questão dos contratos, né? Esses contratos de trabalho, eles são feitos dessa forma regular. Depende, vai depender muito do time, da estratégia da organização, vai depender muito da modalidade que ele atua. Quando eu falo da estratégia da organização, por quê? Porque ela pondera as questões. Se ela vai desenvolver um campeonato dentro de uma liga que o split é curto e que ela só vai se desenvolver durante aquele período de 2 meses, ela assume riscos muitas vezes e não faz um contrato dessa natureza. A gente tem o mundo real, quer dizer, a gente tem um mundo
certo, correto, que é o que deveria ser, com base nas questões jurídicas, na aplicação da lei, mas existe um mundo prático que é o clube, a organização de esporte eletrônico vendo isso como negócio. Isso existe. Então ela vai olhar isso como negócio, vai ver o campeonato, esse campeonato me interessa. Eu tenho uma line para operar nesse campeonato. Muitas organizações de esporte eletrônico, elas entram em algumas modalidades, alguns torneios, mas sem desenvolver a line delas. Elas já têm uma força com o brand delas, então ela chega numa line que já está jogando bem, uma guilda, vou entrar no cenário do Valorant, porque vai ter um campeonato feito pela Riot, que vai durar aí um split de um mês. Ele não vai selecionar jogador, ele não vai ver, não vai fazer peneira, não vai treinar, ele já vai direto lá na ranqueada, ver quais são os times que estão se desenvolvendo e que estão performando, e vai querer contratar todo mundo. Então ele traz todo mundo, e às vezes essa contratação ela não é feita da forma correta, ela é feita mesmo uma contratação de uso da marca. Ó, vocês vão jogar e joga com a minha camisa lá, vocês são o Bradfish Esports, hoje lá, e vocês vão desenvolver. Acabou o campeonato? Acabou a line, desmancha a line, porque eu não quero manter vocês aqui. São coisas pontuais. Então, vai depender muito de como isso acontece. Existem, sim, organizações que fazem contratos corretos, contratos desportivos, sim, existem, para modalidades que já são mais fixas, que o próprio cenário já é mais organizado, e o próprio cenário já se desenvolve com constância. Você tem splits que começam de janeiro até dezembro, você tem patrocinadores, você tem expectativa futura de continuar esse cenário. Então, por exemplo, você pega o Free Fire e você sabe que vai ter Liga Brasileira de Free Fire ano que vem, que daqui 2 anos vai ter, que daqui 3 anos vai ter, que no mínimo daqui 5 anos vai ter Free Fire rodando. Você pega Counter-Strike e você sabe que, já tem mais de 20, vai ter mais 10 para frente jogando Counter-Strike. Então, depende muito disso. Existem, mas são uma camada das equipes de esporte eletrônico, os Tier 1s, dentro não é o cenário inteiro. Não vai pensar que o cara que está lá na Liga Brasileira de Free Fire B e C até segue essas regras, não segue. É algo bem mais amador. Mas existe, mas ainda o cenário vai se moldando conforme a estratégia de mercado e a estratégia dos jogos que vão surgindo. Pelo que o professor Antônio Bradfix fala, ele seria, no caso, como se fosse um contrato de prestação de serviço para aquela marca que está lá, como se fosse algo para explorar a imagem, né? Ou até mesmo um contrato de patrocínio, ou não? Eles fazem um contrato parecido com um contrato de representação da marca. Então você vai jogar, eu pago 10 mil reais para você jogar esse split, né? A premiação é dos jogadores. Eu não vou me envolver no treinamento, porque isso é de vocês, então vocês treinam a hora que vocês quiserem, vocês jogam como vocês quiserem, só segue o nosso código de conduta, usa a nossa camisa e faz divulgação da nossa marca. É isso. De um campeonato assim. Então se desenvolve mais ou menos nesse formato, quando você tem uma estratégia pontual. Professor Kim, eu acho que isso também já tem algumas implicações ali trabalhistas com isso, né? Se você for justamente levar ali a ferro e fogo, né? Não, sem dúvida teria. Desculpa, eu interrompi o professor Antônio. Deixa que ele terminar o raciocínio dele, peço desculpas. Tá mudo. Tá mudo. Pode ir? Acabou. Não, beleza, acabou. Muito bem. Antes de eu falar sobre eventuais implicações, um pouco de prática também. O Wii Sport que eu tenho tido um pouco mais de contato tem sido Magic the Gathering Arena, especificamente, né? Não só porque eu era praticante do Magic de papel, né? Mas porque vez ou outra eu também já fui procurado
os jogadores e jogadoras por questões de direito internacional, né? Sigo uma regra de direito internacional ou não, tem um prejuízo aqui, estão trabalhando minha imagem bem ou mal. E eu vejo no ramo, tanto falou dos splits pequenos, vai participar de uma seletiva específica, vai participar de um campeonato de Star City, faz realmente uma ideia de patrocínio. Você vai ser um garoto propaganda, acho que é uma forma de dizer e colocar isso. Então, você coloca o seu talento, o seu esforço, e eu só quero que você leve consigo, né, a minha marca. O professor Antônio falou muito melhor do que eu sobre aspectos práticos. Por outro lado, o Magic ele tem um cenário em que, diferente, por exemplo, de um clube pequeno, de uma EPD pequena, que não faz contratos de um prazo determinado um pouco maior, porque não sabe se vai ter jogo no outro semestre, tá? Certas equipes no cenário de Magic the Gathering passam pelo mesmo problema. Porque os atletas, eles costumam permanecer, mas as equipes não necessariamente. Então hoje a gente vê, por exemplo, os Bolts ligados à Liga Magic, teve Bazar e Esportes, né, do Bazar de Bagdá, mas eles vêm e vão. Então, a implicação trabalhista que você tem, a meu ver, é se efetivamente existem os elementos para um contrato de trabalho que tenha vínculo de emprego. Não é porque existe uma modalidade esportiva que automaticamente nós estamos submetidos a um vínculo de emprego. É esse o ponto. Então, o trabalho com subordinação, a ideia de compor os treinos, né? Você está trabalhando para o outro, a premiação não é sua, necessariamente, sabe? Estes aspectos de alteridade, subordinação, habitualidade, né, de dar os proventos, o resultado, são as características principais. Quando a gente pensa em esportes, é possível até pensar que contratos dessa natureza não sejam contratos simulados, pela própria aplicação da primazia da realidade. A gente está acostumado a pensar a primazia da realidade e levá-la ao fim e ao cabo. É fraude trabalhista, é fraude trabalhista, é fraude trabalhista, não necessariamente é o caso. Inclusive do ponto de vista dogmático isso. Claro que, em geral, segue-se sim uma ideia de trabalho ou então de emprego, porque por meio do desenvolvimento profissional dele é que ele faz a propaganda. Isso também tem que ser levado em consideração. Então, quando falo em assunção de risco, é o que vem à minha cabeça, efetivamente. A prática ela ainda é complicada para os esportes eletrônicos, especificamente, né? É muito mais fácil pensar nos tipos de modalidade e, enfim, os torneios que existem, as necessidades que cada modalidade traz, do que tentar generalizar para esportes eletrônicos. Né, eu acho que também é um desafio que deve orientar a análise desses contratos. Se eles têm algum tipo de simulação, e vale o que se dissimulou, ou não, se o interesse aqui ele é legítimo, além de ser legal. Acho que seria esse um ponto de repercussão trabalhista. Acho que todas as repercussões trabalhistas, elas vêm, ou deveriam vir, né, dever ser jurídico, etc., se os elementos estiverem presentes. O André falou da Lei Pelé, e a Lei Pelé ela tem uma guarida extra em relação ao trabalho autônomo, justamente pela colocação em equipe. Você está sendo colocado para trabalhar com terceiros. É como se fosse um pé a mais da alteridade. Então, você está sob um comando de um treinador. Então, você está sob poder diretivo. Então, esse aspecto do parágrafo 3º realmente fala, aqui, bicho, não tem história, isso aqui é um vínculo de emprego. Agora, situações pontuais podem ser trabalhadas como trabalho sem ser vínculo de emprego, um trabalho eventual. E aí, se é prestação de serviços típica ou se é uma prestação de serviços atípica, aí as circunstâncias do caso podem dizer. Seria o meu take nisso. Quanto a esse último ponto, então, assim, a gente não pode automaticamente equiparar esse cara que joga a, por exemplo, alguém que é apenas federado, né? Então, é quase como se fosse isso também, né? Então, assim, não é um vínculo que tem ali entre clube e ele sempre, automaticamente. Você precisa justamente que existam outros elementos, além de apenas um mero trabalho, para que haja, assim, o vínculo, né?
Isso, porque o contrato, desculpa interromper, mas o contrato especial de trabalho desportivo, o CETD, não é só porque é desportivo, ou porque é especial, mas é porque é de trabalho. E isso não pode fugir. É esse o principal elemento. Você falou de, enfim, tocar com direitos federativos. Um dos deveres da IPD, na Lei Pelé, é registrar o contrato de trabalho na federação enfim, se for voleibol, se for futebol, na federação respectiva. E esse é um problema organizacional dos esportes eletrônicos, porque eles partem de autorregulação e não de heterorregulação. Tudo bem que você vai questionar a natureza jurídica da CBF ou etc., mas fato é que você tem estruturas pensadas para uma certa realidade. E enquadrar a nova realidade. Por exemplo, pode dizer, beleza, é CTD, a modalidade funciona, joia. O que vai acontecer? Tem que flexibilizar esse dever. Você não pode dizer, o empregador descumpriu o dever porque não me registrou numa federação. A federação não existe, para todos os efeitos. É possível pensar numa federação genérica, né, como tem a Federação de Desportos da Neve, que engloba várias modalidades. Mas até isso tornar uma realidade no campo jurídico, a gente tem essa dificuldade de contextualização. Desculpa fazer a interrupção, mas eu achei importante dizer que a primazia ainda é o ponto a ser levado em conta, especialmente quando a gente fala de novas realidades, né, de contextualização de uma lei da década de 40. Agora pode prosseguir, desculpa, coisa de professor. Relaxa. Não, então, eu acho que isso também estaria dentro daquela questão de governança dentro dos próprios esportes eletrônicos, porque a gente está muito acostumado, né, com aquele sistema associativo, né, então é por isso que esportes eletrônicos, MMA, né, enfim, e outras várias modalidades hoje, elas não acabam sendo tratadas como se esporte fossem, né? Então, eu acho que isso também pesa. E um ponto também que o senhor havia dito era que o clube, então, a partir do próprio trabalho que esse cara faz, ele vai estar representando a marca. Ou seja, se não houvesse o trabalho, não ia ter como patrocinar, não ia ter como expor a marca. E isso inclusive, o que a Simone defendeu na questão do direito de arena, querendo ou não, né? Porque você só fala de direito de arena a partir do momento em que existe a questão de um direito autoral que decorre disso, né? Decorre da prática trabalhista. Então, era mais isso mesmo. Não sei se eu travei aqui. Muito bem, eu vou concluir esse ponto de discussão. Realmente, é borderline, né? Você tem uma certa discussão de que qualquer um pode utilizar sua força de trabalho para um contrato pontual, mas o cenário específico dos esportes eletrônicos tem essa peculiaridade mesmo, né? Ok, a gente não tem como falar, sindicato, repassar, recolher, etc., né? Concretização do direito de arena, situações de imagem, vai ter muito que contextualizar. Muito bem. Podem prosseguir. André, pode ir, André. Deixa eu só perguntar, claro. perguntar uma coisa. Nesse caso, nem teria um sindicato para poder distribuir, né? Ou teria? Desculpe, Simone. Pode repetir, por favor? Sim, no caso de esportes, tem um sindicato organizado e os atletas são representados, também entra como no futebol? Não sei. Não, hoje, Simone, eu desconheço qualquer sindicato relacionado a atleta de esporte eletrônico. Existe o sindicato dos atletas, né, que você poderia utilizar como forma de representação da categoria o sindicato dos atletas, mas não há nenhum específico do esporte eletrônico. Eu acho que o direito de arena também seria mesmo só para o futebol, é outro tipo de relacionamento, não sei. Não é uma representação coletiva da imagem do jogador. Acho que é um pouquinho diferente.
Na questão prática, o direito de arena ele abrange outras modalidades também, né? Algumas modalidades ali que não são futebol, eles têm como uma. Como é que eu posso falar? Um costume de pagar o direito de arena. Sim, mas como o Eu professor... não sei sobre a questão do esporte em si, né? Mas como o professor disse, não é uma equipe sempre fixa. Não é time X, então talvez isso fique um pouco nebuloso. Eu acho que tudo é muito novo ainda nisso, né? Aí até entra num pitaco que eu ia dar ali. O André tá com a mão levantada faz um tempo. Isso, deixa o homem falar primeiro, porque Então senão você vai ver. Primeiro, depois eu falo. Vai lá, André. André, bora. Não, é uma pergunta, na verdade, nessa questão do... Uma pergunta que eu tenho para fazer, na verdade, na questão do esportes, o atleta, para participar de competições, ele não precisa ser federado, não é isso? Tipo, então eu chego lá, tá rolando um campeonato, eu chego porque eu acho que uma das dificuldades assim, na verdade, em outros esportes, assim, um atleta há uma equipe, essa questão da federação, né? Porque em esportes coletivos ali, você só pode ser federado por meio de uma equipe, né? Isso. Então, ali você vincula no contrato de trabalho e no esportes, como você não precisa ser federado. Então, assim, você, teoricamente, não precisa ser vinculado a uma equipe para participar de competição, né? Ou eu posso juntar ali também meia dúzia de amigos ali e formar uma equipe provisória, temporária, assim, sem registro, enfim, sem cadastro, sem federação, e participar, né? Então, acho que também tem essa peculiaridade, assim, do esportes em relação às modalidades coletivas e até individuais também, que exigem que o atleta seja federado para poder participar, né? Efetivamente, André, e vou usar de novo o exemplo do Magic the Gathering, né, no Magic Arena. Até existem premiações por equipes que não precisam ser efetivamente, como se fosse, pensando se a gente fosse internalizar, 100% brasileiro, entidades de prática desportiva. O que você precisa é não estar banido no jogo, né, ou com algum tipo de punição. Porque quem tem os direitos sobre o jogo, e pode dizer, você pode participar ou não, é elegível ou não é um aspecto de direito no sentido de que existe uma regulação imposta pelo Estado. Mas, entre aspas, porque eu não quero entrar nesse ponto, pelo menos não agora, a dona do jogo diz, você pode jogar, você não pode jogar. E os principais campeonatos dependem geralmente de alguma qualificação prévia, nem todos eles são open, né, ou são abertos. Então, realmente, você pode, de forma individual, participar. É que a monetização disso e a exposição que vem... Gente, quantas pessoas são boas, mesma coisa que futebol. A gente adora bater uma bola, mas quem que é bom ao ponto de monetizar isso? E o mesmo vale para Free Fire, para Magic, para qualquer uma dessas modalidades de esportes eletrônicos. Muita gente pratica, é gostoso, eu também faço. Não significa que eu sou bom nisso. E geralmente as pessoas têm esse intuito em melhorar. Então elas olham, né, procuram quem é bom. Que nem a gente lê doutrina no direito. Você se inspira. Só que o cara não vai ler doutrina, ele vai assistir, sei lá, o Jim Davis jogar. Certo? O Jim Davis vai estar usando determinada camiseta. É mais ou menos por aí. E aí, algumas entidades, como se fossem clubes, podem efetivamente surgir de forma pontual. O senhor Antônio falou muito melhor do que eu poderia falar, ou de forma estruturada, a depender da própria modalidade. Então, é uma realidade diferente do que a Lei Pelé pensou em EPD, federação, repasse de verba na segunda parte da lei e dali em diante. Professor? Eu complementaria, André, quando você fala da questão federativa, que o modelo é diferente. Então, quando você pensa na própria estrutura federativa, confederativa, hoje a gente tem um modelo de confederação e federação que ele não está preparado para ter um ente privado externo dentro dele, ditando as regras e controlando de alguma forma o cenário. Será que a gente conseguiria hoje pensar num modelo de confederação em que participaria também a desenvolvedora do jogo dentro da confederação como um ente principal para a organização do cenário? Porque ela é um ente principal da organização do cenário. Se ela amanhã chega e fala, eu não quero mais que meu jogo seja aplicado e seja desenvolvido no Brasil, eu não quero mais cenário competitivo oficial do meu jogo aqui no Brasil, ela pode fazer isso. Se ela quiser desligar o servidor dela para o Brasil, ela desliga.
Então, existe essa forma diferente de você acomodar as questões de federação, confederação, que não estão preparadas para a realidade hoje do esporte eletrônico. Então, são desafios para você pensar isso de forma diferente, com uma compreensão de que a forma de confederação que hoje se aplica para alguns esportes não se adapta hoje, não é aplicável ao esporte eletrônico. Antes do próximo, eu só queria também justamente ressaltar que nós estamos também com a presença do Eric, tá? O Eric, ele é do GED PUC, e ele veio aqui hoje justamente prestigiar vocês dois, né? E o grupo também, tá? Então, queria apenas comentar isso, e aí pro próximo, que eu não sei se é o Igor, ou se é o Mário, ou se é o Elton, mas eu acho que vai ser o Mário, porque o Igor já falou muito, já. Bom, primeiramente, boa tarde, professores. Me perdoe, passei um tempo com a câmera desligada, mas é porque eu estou ainda em ambiente laboral, então a gente precisa aguardar o horário concernente aí, né? Então, eu não... Estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou travando, não? Tudo certo? Tava travando, mas agora tá bem. Vamos lá. Pronto, beleza. Então, eu não sei nem se é o momento oportuno para questionar isso, mas como o professor Antônio ele abordou a questão justamente de ordem federativa, confederativa, é uma das minhas dúvidas com relação a progressão, né, dos esportes eletrônicos é justamente o enquadramento como o esporte olímpico, já pensando já numa potencial disputa aí de eventuais Olimpíadas. Aí eu queria saber qual o posicionamento assim da área, o que é que vem sendo feito para justamente fazer com que os jogos eletrônicos, né, eles se adaptem ao que o COI hoje exige, para que se qualifique como esporte olímpico. Qualquer um dos dois aí que quiser, justamente falar antes, se for o Dr. Butterfish. Boa. Oi, Mário. Então, essa parte da questão do esporte olímpico, o esporte eletrônico, ter a participação dele no movimento olímpico, antecede essa nossa discussão também sobre federações e confederações. Né? O sistema olímpico que o COI estabelece, você tem toda aquela estrutura piramidal das federações e confederações até chegar, né, na questão do esporte com modalidade olímpica específica. Mesmo que a gente ultrapasse essa questão, há algumas situações que são importantes se identificar para adaptação e para reconhecimento do esporte eletrônico dentro de um movimento olímpico. O esporte eletrônico ele tem as características e ele atende algumas principais questões do movimento olímpico para se transformar numa modalidade olímpica? Algumas sim, algumas não. Existem situações, por exemplo, que o esporte eletrônico, dificilmente eu vejo ele dentro de uma Olimpíada com determinadas modalidades, por exemplo, de FPS, porque eu não consigo enxergar aquilo adaptado a um movimento olímpico, aos princípios do olimpismo, porque você tem questões culturais dentro de um jogo, você tem questões de identificação de regiões. Vamos pensar no Counter-Strike, você tem terrorista, você tem exército, isso dentro de um movimento olímpico que prega globalização, questão humanitária, socialização, união dos povos, é um pouco complicado você pensar nisso. Eu vejo um movimento olímpico se formar no esporte eletrônico, superadas essas questões, mas dentro de um sistema de portabilidade hoje das modalidades esportivas tradicionais portadas para o digital. Por exemplo, futebol, vôlei, basquete. Ter essas modalidades portadas, eu vejo como mais fácil você integrar isso dentro do esporte eletrônico. Mas também há uma discussão que, será que o esporte eletrônico necessita participar do movimento olímpico ou não? Você tem que também pactuar isso com as desenvolvedoras, né? São elas que vão também autorizar ou não a participação dos seus jogos, das suas modalidades dentro de uma Olimpíada. Então, eu vejo movimentos olímpicos de forma
diferentes, de formas mais disruptivas, não dentro dessa Olimpíada que nós temos hoje, mas dentro de um sistema olímpico do esporte eletrônico. Já há movimentos internacionais criando competições nesse sentido, né? Não vou dizer que são Olimpíadas dos esportes eletrônicos, mas é mais fácil você enxergar um desenvolvimento por essa área do mercado do que ele agregar diretamente dentro do esporte olímpico. Não porque não é esporte, como alguns comitês olímpicos já falaram, o comitê alemão foi muito duro dizendo que isso não é esporte, não poderia participar de Olimpíada, mas pelas próprias características e desenvolvimentos desse cenário. Sim, e Elton? E assim, também, há muito dessa questão, as pessoas preocupadas que o esporte eletrônico participe de Olimpíada para que ele realmente seja importante. O esporte eletrônico não precisa disso. Entendeu? Ele não precisa estar numa Olimpíada para ser considerado um esporte, para ele ser considerado relevante. Ele já é relevante fora do movimento olímpico e ele não precisa do movimento olímpico. É um pouco isso. As pessoas enxergam e falam, mas nunca vai virar modalidade olímpica, então isso daí não é sério. Não. O esporte eletrônico não se preocupa com o movimento olímpico. Eu não vejo essa preocupação. Essa é uma preocupação muito mais externa, ou do próprio movimento olímpico, de agregar essa nova modalidade e trazer uma renovação, né, do seu público dentro das Olimpíadas, do que propriamente do cenário do esporte eletrônico. Elton? Obrigado, Léo. Boa tarde a todos. A pergunta que o Mário fez foi idêntica à minha dúvida. Acho que ele acabou a gente teve a mesma conexão aí na hora de fazer a pergunta. Eu vou acrescentar um pouco mais a pergunta, trazendo um entendimento que eu vi do presidente do COI em relação ao esporte eletrônico, né? Acho que foi em 2018, ele disse que o esporte eletrônico nunca ia entrar nas Olimpíadas, no movimento olímpico, porque seria colocar o esporte na mão das indústrias, né, das desenvolvedoras, como o doutor Antônio mencionou. Só que, logo depois, ele teve uma retratação, né, desse raciocínio. Mas isso não é estranho se você considerar que os índices, digamos assim, televisivos das Olimpíadas, eles vêm caindo com o passar dos anos, e os índices de audiência em várias plataformas dos esportes eletrônicos, ele só aumentou. Tanto que a gente, vamos dizer assim, o esporte eletrônico ele chegou na televisão, mas ele já domina praticamente nos meios eletrônicos, YouTube. E a televisão está ficando para trás. Como as Olimpíadas não abriram esse universo, né, se limitam ainda muito às televisões e tudo mais, outros meios de comunicação que são os mais antigos, a tendência é que o esporte eletrônico, já pegando esse filão aí que não foi aproveitado, e permaneça e, enfim, a audiência supere muito, porque se a gente for olhar o crescimento é de 500 milhões para 1 bilhão rapidamente. Não é um negócio assim realmente assustador o crescimento do esporte eletrônico nas plataformas, né? Então, e imagina se a gente tivesse um canal de televisão exclusivo, assim, programação totalmente 24 horas, ia ser um negócio ainda mais grandioso. Agora, a minha dúvida é justamente, entramos na questão da federação, que o Mário tinha mencionado, eu não consigo ver como é que tem como fazer esse encaixe no movimento olímpico, na medida em que você exige que haja uma federação estadual. Isso é impraticável, né? A pessoa vai ter uma federação estadual para poder se filiar, enfim, um time lá. Então, aí o Igor até comentou aqui, seria como se eu fosse praticamente ter que mudar todo o movimento olímpico, né, a carta olímpica, para poder regredir e dizer assim, não tem como entrar nesse negócio, porque... Mas eu entendo ainda que é uma questão de atualização do próprio movimento olímpico. Mas eu também concordo que não tem como, para mim, você não tem necessidade do esporte eletrônico fazer parte do movimento olímpico, muito por conta das coisas que o Dr. Antônio mencionou, a natureza de alguns jogos, né? Não que a violência possa impedir isso, né? Porque, enfim, se você vai ver uma luta de boxe, o cara sai todo sangrando, eu não vejo a diferença que isso tem em relação a um esporte eletrônico que você tem um jogo de luta, um fighting game, por exemplo, né? Ali existe um fim, sim, que é a vitória. A violência é uma consequência. Acaba sendo gráfica porque ela está retratando uma realidade da luta. Então, para mim, não existe nenhuma polêmica nesse sentido. Então, minha dúvida é mais ou menos assim. O esporte, ele está tentando, de alguma maneira, se você sabe dizer, doutor, se ele está trabalhando para entrar no movimento olímpico, ou se para ele é uma coisa que
tanto faz, o importante é aumentar o esporte olímpico, divulgar, o esporte eletrônico divulgar mais. Você tem de fato, tem essa discussão de se agregar ao movimento olímpico, ainda que não faça parte das Olimpíadas. Dos grandes players, eu não vejo muita movimentação nesse sentido. Eu vejo, existem algumas movimentações na Ásia, né, de participação de jogos olímpicos eletrônicos, né, ou até de inserção dos jogos eletrônicos dentro de Olimpíadas, mas são com modalidades não tão populares, então, que talvez tenham uma entrada melhor com as desenvolvedoras, mas eu não vejo essa preocupação, entendeu? Eu não vejo essa preocupação das desenvolvedoras, por exemplo, vamos adaptar o nosso jogo. Você falou muito bem, não é a violência. Eu também não acho que é a violência o ponto. O ponto são questões culturais, né? São questões culturais que afastam um jogo como um Counter-Strike de um movimento olímpico, né? Os mapas, o sentido da questão, a skin tem muita coisa lá envolvida. Mas eu não vejo, por exemplo, a Valve, então a gente vai ter que adaptar aqui para transformar isso num esporte olímpico, vamos colocar todo mundo de azul de um lado, de amarelo do outro, num mapa que não identifica nada, né, que é um campo de paintball, e aí o Counter-Strike vai virar isso só para entrar na Olimpíada? Não vejo, não é o interesse. O interesse é lucro. A desenvolvedora pensa no lucro, ela quer ganhar dinheiro vendendo mais jogo, mais skin, aumentando a base dela de jogadores. O esporte eletrônico para a desenvolvedora é um instrumento de divulgação do seu jogo. Isso também a gente precisa ter muito claro, né? A desenvolvedora, ela pensa no esporte eletrônico? Pensa em estruturar o cenário? Pensa, mas a finalidade disso é o lucro. Sempre vai ser o lucro. Dará lucro para ela entrar na Olimpíada? Por enquanto ela ainda não acha que isso está dando lucro para ela entrar na Olimpíada, então também é um ponto interessante da gente avaliar isso dentro da participação ou não dentro de um movimento olímpico. Professor Kim, não sei se... Não, eu tô aqui sim, eu só tô tendo que andar. Eu até tinha falado pro Leonardo que era um esforço grande eu poder participar hoje depois de tantos nãos, justamente pela minha agenda aqui em casa. Eu tenho um bebê pequeno, enfim, fico sempre por aqui, entre as aulas das manhãs e das noites. Bom, a parte do ponto olímpico, para mim, ainda eu vou ser reducionista, tá? É uma questão de lucro, é só você ver vários dos formatos dos próprios jogos que estão um pouco mais estruturados. Eu prefiro, de novo, o exemplo de cartas, porque é muito mais próximo da realidade das pessoas que eu atendi e do que eu vejo no meu dia a dia. Por que os formatos, eles são rotativos? Para vender novas coleções. Então, como poderiam ser as skins, jogos, mapas, versão 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai. É orientado por dinheiro, não é orientado necessariamente por um aspecto de quero ser o melhor. Claro que eles monetizam esse aspecto porque existe uma vontade do ser humano em se destacar, em ser o melhor, em procurar a sua própria aptidão, né? Enfim, particularmente para mim é uma questão que hoje é quase que sem sentido. Eu estou muito com o professor Antônio aqui. A discussão não é essa. Quando fizer sentido econômico, muito bem. Né? Caso contrário, a iniciativa privada ela não tem por que se vincular a isso para todos os fins. Desculpa o reducionismo, mas simplesmente não tem uma compatibilização de interesses. Né? Alguém procura glória eterna e o outro procura dólares norte-americanos. São questões diferentes. Aí é osso. Só para reforçar uma questão também, para a gente pensar, como que o movimento olímpico, como que o COI garantiria uma modalidade de esporte eletrônico? Ele não tem condição nenhuma de garantir uma modalidade. Exatamente nesse ponto. Você entende? Eu lanço um jogo, por exemplo, que faz um sucesso grande, vamos pensar aí, a Riot lançou o Wild Rift, tá fazendo um puta sucesso, vamos colocar na Olimpíada, jogou na Olimpíada aqui desse ano. Quem garante que daqui 4 anos esse jogo vai tá ativo, e o COI vai fazer o quê? Vai injetar dinheiro na desenvolvedora para manter a comunidade ativa? Não vai.
A desenvolvedora vai injetar dinheiro para poder chegar até a Olimpíada e fazer o espetáculo olímpico das nações sem ganhar dinheiro? Não vai. Então, assim, também tem esse problema. O futebol não vai sumir para a próxima Olimpíada. O COI pode definir, eu não quero mais essa modalidade, mas ela não vai sumir. O COI pode definir, mas tem essa diferença. O vôlei não vai sumir daqui 4 anos para ser disputado. Um jogo pode sumir daqui 4 anos. Ou a desenvolvedora pode mudar de ideia daqui 4 anos. Eu não quero mais participar da Olimpíada. Tem muita coisa envolvida. O Henry, ele estava com a mão também levantada. Não sei se você está aí ainda, hein? Olha eu aqui. Agora, momento mesa branca, né? Chamando o Henry aqui. Não sei se ele está aqui ainda. Oi, pessoal, foi sem querer só. Pode continuar, desculpa. Ah, tá, beleza, beleza. Eu estava aqui metendo aqui o Chico Xavier aqui. Igor, eu vou só fazer um breve comentário e uma pergunta também aqui para os dois. Antes de tudo, a gente estava aqui falando sobre essa questão aí de ser ou não ser olímpico. Eu acho que por muito tempo os esportes eletrônicos eles dependiam demais do mercado do, do, do próprio futebol, principalmente. A gente via vários jogos colocando elementos disso dentro deles mesmos. Vários jogos, tanto de tiro quanto de aventura. Então, assim, por muito tempo a gente viu o jogo querendo tirar coisa do futebol para atrair público. Eu acho que hoje é justamente o contrário. A gente está vendo os outros esportes eles se apropriando desse mundo. Então, assim, hoje eu acho que essa indústria, ela depende muito menos daquilo que nós vemos como esportes tradicionais do que antes. E, aliás, nem todo produto de entretenimento ele é esporte, mas praticamente todo esporte hoje ele é produto de entretenimento. Então, querendo ou não, eu acho que, bom, os principais esportes tradicionais, todos eles são hoje parte daquilo que nós chamamos hoje de sportainment, porque justamente eles são sempre usados na mídia, eles estão ali sempre unindo e fazendo parte daquilo que hoje nos diverte. Ponto. Eu acho que isso assim é algo também que nós temos que ter que nós temos que ter em consideração hoje, né? Que esse tipo de indústria hoje ele é parte de um grande produto de entretenimento. Agora, a pergunta em si é totalmente diferente disso. No caso, a gente está tendo aqui justamente uma ação trabalhista em cima de péssimas condições de trabalho e também por esse atleta ele ter pego uma doença ocupacional. Bom, teria diferença se ele tivesse trabalhando dentro de uma gaming house ou dentro de uma gaming office? Isso muda, porque assim, se a gente falar sobre esportes tradicionais, a gente não tem isso. A gente tem dentro do clube e fora do clube. Ponto. Então, assim, dentro do guarda-chuva do clube é o quê? Vai ser um problema do próprio clube. Agora, nisso, se ele está numa game house ou se ele está numa game office, isso muda algo? Isso muda, tipo, se isso for feito depois do próprio horário de trabalho, dentro de uma game office, muda muito ou não? Eu acho que podemos começar pelo professor Antônio. Tá mudo.
Só para entender, já está nas perguntas aqui, é isso? Isso. Tá. Quando você fala das condições de trabalho, a entidade esportiva eletrônica, ela é responsável para garantir condições mínimas, né, de trabalho, condições adequadas. E as condições adequadas, elas passam por todas as questões que envolvem as normas de segurança do trabalho, dentre outras. Então, não basta pegar uma casa e colocar todos os jogadores lá, ó, joguem, e acabou. E todo mundo fica comendo no iFood todo dia, não tem nenhum tipo de controle sobre dieta, não tem nenhum tipo de controle sobre horário de sono desses atletas, questão física, não tem nada. Isso não é game house, né? Isso não é game house, isso daí é um local onde você deixou os jogadores lá, largados. Então a gente precisa identificar as organizações de esporte eletrônico que realmente lidam com seriedade nisso, porque elas têm responsabilidade sobre isso. Então ela precisa seguir, sim, as normas e condições adequadas. A própria casa que eles utilizam como game house, ela precisa estar adequada, ela precisa ter os seus laudos, porque ela vai ser utilizada para trabalho. Então, tem que adaptar as mesas que vão ser utilizadas para jogar, os mouses que vão ser utilizados, cadeira que vai ser utilizado, descanso de pé, todas essas questões que envolvem a atividade do esporte eletrônico. Hoje, tem equipes se preocupando com isso, porque já tem problema claro sobre isso, já tem coisa prática sobre isso. Você tem atleta denunciando para o Ministério Público do Trabalho condições ruins de trabalho numa game house. Você já teve atleta que faleceu dentro de game house. Então, assim, isso é grave, isso já toma proporções grandes, e isso prejudica o cenário como um todo, né? Porque a gente está falando de jovens, a gente está falando de atletas em início de carreira, atletas em início de formação pessoal, né? Não só profissional, mas como pessoa na sociedade. Então, existe essa responsabilidade. Então, tudo que acontece dentro da game house que gera algum tipo de problema físico, lesão, se ela é relacionada com o trabalho, ela vai ter as suas implicações e responsabilidades. O esporte eletrônico tem uma questão diferente aí, quando você falou no clube, dentro do clube e fora do clube. Fora do clube não tem responsabilidade nenhuma. Tem equipes que atuam sem game house. Tem equipes que o trabalho é feito na casa da pessoa. Cada um joga de um local na sua casa, cumprindo o seu horário, e nesse local pode ocorrer um acidente de trabalho. Se esse problema de visão dele ocorresse dentro da casa dele, não teria responsabilidade da organização, porque teria nexo com o trabalho, teria total ligação com o desenvolvimento das atividades dele. Então a gente tem que pensar o esporte eletrônico também fora só das game houses, game offices. Tem um esporte eletrônico que atua de forma remota, que trabalha bem, que funciona bem, mas é de forma remota. E aí tem todas as implicações e as discussões que a gente teve quando começou a pandemia. Eu lembro quando começou a pandemia, todo mundo trabalhando de home office, agora tem as dificuldades do home office. Eu falei, cara, nesse mercado que eu trabalho aqui, isso é super normal, né? Não vai mudar nada o pessoal aqui. Já tá todo mundo em casa mesmo, só não vai ter a final presencial de alguns torneios, porque de resto, vida que segue. Então são preocupações que o esporte eletrônico ele já tinha, né? Já sabia como desenvolver, mas juridicamente existe sim essas responsabilidades, mesmo ele atuando fora da game house. Beleza, Igor? Não, na verdade, assim, não era bem uma pergunta, mas sobre um negócio, só que, tipo, voltando bastante ali no que foi falado, que é uma coisa que percebe-se nos últimos encontros. Quando a gente vai conversar, e é sempre interessante, né, lidar com esses esportes que não estão ali tão visíveis quanto o futebol, né, dentro do direito esportivo, como o caso do esportes, como o caso do MMA, né, no último encontro, que muitas vezes tira a gente da zona de conforto, né?
Nos dois debates eu percebi bastante que muita gente, principalmente o debate que mais houve uma certa confusão do que seria o vínculo empregatício e do que seria o trabalho. Muita gente confundindo o trabalho com o vínculo empregatício, principalmente na hora que a gente fala de contrato de trabalho, etc., como o doutor Antônio falou aqui sobre a questão de campeonatos pontuais, né, aqueles campeonatos que ocorrem de tiro curto, que ali muitas vezes não tem como você ter um vínculo empregatício com o atleta, e mesmo assim a gente vê com a nossa visão de quem gosta de estudar direito esportivo já tentando puxar para o lado do CET, para o lado do contrato de trabalho, muitas vezes esquecendo da questão de que o CET está muito para regulamentar o vínculo de emprego, não o vínculo de trabalho. A gente fala o CET, contrato de trabalho, mas na verdade ele está muito para vincular o vínculo de emprego, né? E que a atualização que trouxe o trabalhador autônomo veio muito por conta de uma pressão de que tinham muitos atletas que estavam em alto nível, mas que não eram considerados profissionais por não ter como fechar um vínculo de emprego com clubes, etc. Outra questão questão olímpica, né? A gente muitas vezes ainda trata o esporte como se fosse uma modalidade, mas dentro do esporte, o doutor Antônio, o doutor Kim pode auxiliar. Quando a gente fala de esporte, a gente tem que entender a ramificação, né? Porque quando vai falar o esporte fazer parte da Olimpíada, ali tem que no caso, para ter alguma modalidade de esporte, tem que falar diretamente com o dono daquele jogo, daquela franquia, e tem que negociar com cada um, com o CS ou com o dono do Fortnite, ou seja, não é apenas uma modalidade que seria incluída. A gente já teve essa discussão internamente dentro dos jogos universitários, quando deram a ideia, vamos colocar esporte dentro dos jogos universitários. A gente falou, tá, mas o que entende-se por esporte, né? Quais seriam as categorias? Porque falar simplesmente o esporte vai fazer parte, o esporte não vai fazer parte, é muito mais simplista do que a discussão que deve ser, né? Porque cada modalidade, digamos assim, vamos citar ali, vamos colocar as que estão mais no foco, né? O CS, o FIFA, o Valorant, Fortnite, tem dentre outros, o Free Fire. Ali a gente eu acabei de citar 5 modalidades distintas. E quando fala sobre competições como Olimpíadas, etc., e esporte, a gente tem que olhar também por esse lado, eu entendo. Doutor Antônio, se você quiser comentar algo também. Não, perfeito. São preocupações necessárias, sim. E é isso. Esporte eletrônico te tira da zona do conforto toda hora. No trabalho te tira da zona do conforto. Você recebe coisas diferentes todos os dias. Então, assim, não tem um dia igual ao outro no esporte eletrônico aqui. Então, é bem desafiador, primeiro pelo mercado, ainda na questão jurídica, tá se formando com algumas questões, e pelos próprios desafios que tem sobre as modalidades, né, as categorias de esporte eletrônico. A gente está falando de card games, eu nunca atuei em card games, então, assim, seria uma coisa totalmente nova se caísse na minha mão. Eu ia falar, eu não teria, né, assim, não saberia exatamente como funciona o cenário do card games, e aí pode ter peculiaridades que não tem em outras modalidades que eu atuo. Então, são desafios, assim, que cada universo, cada cenário tem a sua forma de lidar, tem as suas composições, seus desafios jurídicos. Professor Kim, Simone, não sei qual de vocês dois que tinha perguntado. Só complementar o que o Igor falou, a minha questão sempre, que eu que levanto isso, havendo a caracterização de vínculo empregatício, o que eu questiono se há vínculo empregatício, deve haver pagamento do que a pessoa tem direito. Então, no MMA, por exemplo, voltando àquela discussão, é ou não é empregado? Depende. Então, se ele treina, se tem subordinação, se tem tudo aquilo que tem os requisitos, foi como o doutor Antônio disse. Não dá para, de cara, e o professor Kim também, não dá para, de cara, caracterizar a fraude. Não é isso. E também não dá para, de cara, falar que não é.
Então, você precisa analisar caso a caso como uma relação de emprego ou de trabalho normal. Então, não é questão de confundir trabalho com emprego. É questão de ver. Há, sim, os requisitos? Sim, então paga o que o cara tem que receber. Não há? Tudo bem, então. Mas não é questão de mascarar a relação de emprego porque é uma coisa que não tem regularização ou porque regulamentação ou porque o time não tem condições de pagar o direito trabalhista. A minha questão sempre é essa. Professor Kim? Oi, obrigado. Olha, o que eu queria dizer, e assim, é um aporte bem, vou dizer assim, acadêmico, para falar, o senhor Antônio falou, a Simone falou, o Igor falou, esse é um ponto comum, eu também falei mais cedo. A gente vê uma situação nova na realidade, a gente reconduz isso ao conceito de esporte, e de cara a gente já pensa, então tem que aplicar a Lei Pelé, ainda que exista vínculo de emprego. Eu acho que o que falta às vezes, né, e fica um convite à reflexão, é a gente ter certeza que existe norma positiva para esse tipo de situação, né, porque a norma da Lei Pelé não foi pensada para isso. Ela regula um cenário completamente novo. É um cenário de aplicação direto, digamos que existem todos os elementos de vínculo de emprego, esporte, é um cenário de subordinação direta à Lei Pelé, ou efetivamente você está aplicando por analogia, o que cabe eu aplico, o que não cabe eu descarto, a aplicação é seletiva ou não é. O que falta, a meu ver, justamente pela existência grande de dúvida, é estabelecendo que o cenário é esportivo, isso para mim já parece tranquilo. A submissão, caso exista contrato de trabalho desportivo, é a Lei Pelé? É a Lei Pelé? A Lei Pelé ela foi pensada para tudo isso ou não foi? Você vai dizer, não foi, mas a norma está na hipótese da norma. Não, para mim não está na hipótese da norma. Eu tenho que aplicar porque o ordenamento me manda aplicá-la por analogia. Mas para mim não está na hipótese da norma. Não deveria estar na hipótese da norma. Ela não foi pensada para isso. E é o problema, o direito ele é tão anacrônico, né? Está sempre no retrovisor da sociedade, e eu vou, enfim, andando pelas ruas que existem, até que eu possa criar novas. Então, essas reflexões, especialmente que o professor Antônio trouxe de prática, de separação de modalidade, de preocupações econômicas, de conformação com realidade, isso falta, do ponto de vista teórico, falar, olha, para mim esse é um problema de o espaço é jurídico, mas para mim ele não tem regulação direta. A gente está aplicando greve de trabalhador privado a servidor público antes do mandado de injunção. É isso que a gente está fazendo. E isso é problemático, né? Eu acho que existe submissão à Lei Pelé, mas eu acho que falta alguém pegar e falar, cara, essa submissão não deveria ser direta. É por falta de escolha, é por analogia, é por comatação de lacuna. Não deveria ser direta. E isso abre outra questão. Se não cabe na Lei Pelé, cabe na CLT direto? Sabe? E essa preocupação me fica, porque esse é um ponto que eu ia falar do caso. O caso conduz diretamente o pensamento ao contrato especial de trabalho desportivo. Diretamente. E talvez, né, devia ter uma pergunta a zero dizendo, é o caso? Sim, não, por quê? Como que a gente faz subsunção de fato à norma? Existe essa pressa. Eu sei que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas a pressa é o que me incomoda. Quando você faz palestra, quando você entrega uma consulta, eu falo, mas eu estou submetido a isso? Eu sou obrigado a dizer sim, que as pessoas pensam. Que no final é a norma que se tem. Né? Talvez realmente um marco regulatório seja muito difícil, pelas características que vocês colocaram e que eu concordo. Mas do ponto de vista acadêmico, o exercício que vocês estão fazendo, fica a reflexão de um ponto prévio. A submissão é a isso? Sim, não, por quê? Esse o contributo. Se for pensar na questão que o Léo trouxe, então vai ter reflexo trabalhista, as condições são adequadas, e o Antônio matou, ele olhou o que existe e falou, eu tenho esses elementos de norma, preencher os elementos da norma vai ter, tem que dar condições de trabalho, está prestando com alteridade, serve para proteger o fim da atividade lucrativa, é o que se tem.
É isso, gente. Obrigado. Que homem. Só posso começar dizendo isso. Que homem. Putz, viu? Não, mas inclusive, isso é uma coisa que eu estava até falando com o Igor, falei com o Elton, falei com o André, falei com o Marco. A nossa visão de esporte em si, ela, inclusive, ela é ainda da década de 70, eu acho, né? 70, 80. Então, lá diz que você precisa ter uns 7 requisitos mínimos para que uma prática, ou então que alguma atividade física ela seja esporte. Então, ou seja, se você não tiver aqueles 7, você não é esporte. Né? Então, hoje nós estamos no meio de várias outras práticas que não são nada parecidas com essas de hoje. Nós temos alguns elementos, mas não outros. Por exemplo, institucionalização. Nós não temos ainda aquele sistema associativo como nós temos no vôlei, basquete, futsal. Nós não temos isso, mas o resto sim. No próprio MMA, por exemplo, nós temos ali a violência, mas a violência ali ela é parte do produto de entretenimento, entendeu? Se você for contra, falar, não, eu acho que é muito violento, então por isso não é esporte. Não, na verdade, se ele é muito violento e se a violência ali ela é instrumentalizada, o máximo que você vai poder falar não é arte marcial, ponto. Mas esporte ainda continua sendo. Então, assim, são várias nuances assim que nós podemos tirar. Agora, nesse ponto ainda, inclusive, eu acho que seria bom a gente ir para a questão dos streamers. Por quê? Posso interromper, Léo? Desculpa. Eu tenho que pedir licença, eu tenho que sair agora para as aulas da noite. Tá? Foi o máximo que eu podia ficar. Desculpe eu ter que desligar a câmera e ter que interromper. Eu vou dizer que foi muito bacana, foi um prazer. Foi um debate muito bom, conhecer também o professor Antônio. E queria elogiar os trabalhos de vocês, porque fazer leitura prévia, discutir questão, um grupo de estudos efetivamente ativo tem sido muito difícil, ainda mais pelo número de pessoas presentes hoje, da gente ver. Pra você ter uma ideia, lá na pós-graduação da USP, por vezes, pessoas que estão se formando para serem docentes, a gente vê um grupo funcionando com 8 ou 10 membros efetivos, 6, muitas pessoas sequer abrem a câmera. Então eu queria elogiar o trabalho de vocês e falar para vocês não deixarem a peteca cair, viu, bicho? Continuar com um bom trabalho, que esse é o mais difícil do que começar, é manter. Estão de parabéns. Kim, prazer aí te rever. Eu ia fazer uma provocação para você e para o Antônio. Eu me lembro quando eu estava entrando no doutorado lá da São Fran, em 2019, acho que eu estava saindo, que a gente chegou a fazer uma matéria lá com o Mônaco. Ah, sim! Deve ter sido Qual foi? Foi a matéria do livro do Batista Machado, não foi? Não, princípios básicos lá do direito internacional privado, aquela matéria do Mônaco. Ah, sim, temas fundamentais de direito internacional privado, né? Isso, foi. Não, mas o que eu ia provocar é o seguinte, aqui o nosso trabalhador ele foi para Olinda, foi numa game house lá. Pode ser breve, eu sei que tem que sair. Eu queria só provocar um pouquinho. Vamos imaginar que o nosso atleta vai para uma game house lá no Canadá. A gente sabe que as game houses lá são bem mais organizadas, estruturadas, fornecem condições de trabalho para os atletas de maneira que até surpreende. Mas vamos imaginar que ele volta e tem algumas pendências trabalhistas. Como é que vocês estão entendendo essa competência internacional do trabalho aí para esses atletas? Caberia uma ação aqui? Como é que a gente sabe que às vezes está ocorrendo a flexibilização na Justiça do Trabalho? Tem trabalhador, por exemplo, lá do Sul que vem trabalhar em churrascaria aqui em São Paulo, leva o calote trabalhista, volta para lá e às vezes a Justiça do Sul tem permitido distribuir lá, ou mesmo caso trabalhador que vem do Nordeste, trabalhar em São Paulo, volta para o Nordeste e às vezes por um acesso à Justiça aí a Justiça Trabalhista
às vezes, flexibiliza isso. Como é que vocês entenderiam essa competência internacional do trabalho para ajuizar uma eventual ação trabalhista? Ah, legal, Jardel. Pô, bacana te encontrar de novo. Eu vou tomar a frente dessa, tá? Eu sei que você tem que sair. Obrigado. Mas eu respondo. Eu vou tomar a frente só, acho que não vou conseguir ficar mais, porque senão não chego, é verdade. No meu destino, no horário, tenho compromisso com outros alunos. Mas a gente teve uma mudança recente de entendimento sobre competência internacional da jurisdição do trabalho e também da lei aplicável, né? Era uma exceção, tinha uma orientação jurisprudencial, ou uma súmula, eu não me lembro agora, do Tribunal Superior do Trabalho, relativizando o critério de lei aplicável do artigo 9º da lei de introdução, que é a lex loci celebrationis, né? Antes, a nossa justiça dizia que, se a jurisdição brasileira for competente, a lei aplicável é a do país onde o trabalho foi executado. Então, ele aplicava lex loci executionis, e não lex loci celebrationis. E isso mudou, essa súmula foi revogada. Tá? Então, hoje, a lei aplicável é sempre do local de celebração. Se a gente está só trocando, ele celebra em Recife, mas vai prestar os serviços em Winnipeg, pegar uma cidade olímpica, pronto, em Winnipeg, no Canadá, ainda se aplicaria a lei brasileira. E quanto à competência internacional da Justiça do Trabalho, o Brasil ele tem aceitado jurisdição, contanto que exista algum critério que traga a competência para o Brasil. Não vou dizer que está tendo uma aplicação cega, né, subsidiária, dos artigos do Código de Processo Civil. Tá, mas se teve celebração aqui, algum momento de execução do trabalho aqui, no caso de uma transferência internacional, se tem algum provento que ele receberia no Brasil, se a empresa, ou enfim, no caso uma EPD, também tivesse sede aqui, o Brasil aceitaria competência. Então, nesse caso específico, o contrato teria sido celebrado no Brasil, ou seja, o fato gerador da obrigação teria ocorrido em solo brasileiro. E isso engatilharia a competência internacional da justiça brasileira, nesse caso da Justiça do Trabalho, com base no 114 da Constituição, e a lei aplicável seria a do Brasil. Então, os parâmetros legais, quais direitos ele tem, se os deveres foram ou não foram cumpridos, seria da legislação brasileira. O que pode vir a ser muito importante, caso se enquadre no CETD. Tá? Como também pode ser deletério. Pode pensar, eventualmente, numa dispensa por justa causa. Tá? Então, ficam esses pontos, tá, que eu poderia dizer. Claro que eu faço uma última ressalva, eu estou correndo um pouco. Não vi nenhum caso ainda de esportes neste sentido na justiça brasileira, de uma origem internacional. Não atuei e não pesquisei. Eu estou respondendo sobre aportes absolutamente teóricos e de outros casos que eu conheço de prestação de trabalho, né, especialmente com vínculo de emprego. E eu peço licença por não ouvir a resposta do professor Antônio, mas eu realmente tenho que me ausentar, viu? Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Vou tentar dar um último tchau para vocês aqui e fiquem bem. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Valeu, Edson. Valeu. Obrigadão. Até mais. Bom, só para complementar o professor Kim, o Jardel, são esses elementos que são utilizados no esporte eletrônico mesmo. Existindo algum elemento de ligação que eu possa vincular a competência no Brasil, ela é utilizada e tem sido aceita. Eu tive um caso de um atleta que joga numa organização na Argentina, mas realiza o seu trabalho aqui no Brasil. Então, a ação foi proposta aqui no Brasil pela regra de competência, porque ele mora aqui. Existem também um movimento que vem ocorrendo das equipes mesmo brasileiras criarem bases fora do Brasil. O cenário de CS é muito assim, o cenário de CS ele é muito mais forte lá fora, Norte América, aquele cenário, do que no Brasil. Então, o que as equipes daqui do Brasil fazem? Elas criam células lá fora. Então, o contrato é feito lá fora, tudo é desenvolvido lá fora e as competições são feitas lá fora, mas são equipes que têm origem Brasil. Então, eu consigo trazer isso também para a competência brasileira. São dois casos que eu atuei, que eu verifiquei essa questão da competência. Não, beleza. Olha, ainda bem que está gravado, viu? Porque a última resposta mesmo eu vou ter que ouvir de novo.
porque direito internacional privado é algo que a gente está vendo que que precisa dar mais aí uma liga. Referente à pergunta que eu iria tentar fazer, eu vou tentar ser um pouco mais direto com ela. Quando você fala de esportes tradicionais, você está falando de uma prática que tem um tipo de objeto social que é público. Então, ou seja, futebol, basquete, eles não têm dono. Só que quando você está falando em esporte eletrônico, eles têm dono. E o trabalho que você está fazendo, ou então as competições que você tenta fazer, você acaba, entre aspas, ficando na mão da pessoa que fez isso, né? Então, assim, você não pode fazer... Aliás, eu não sei isso. Se a gente pode justamente fazer algum tipo de stream sem que haja aval para isso, porque eu sei que quando a gente compra um jogo, a gente compra a licença de usar o jogo. Só que a gente não sabe se nós temos a licença de ganhar dinheiro em cima do jogo. Ganhar dinheiro fazendo um tipo de torneio, enfim, de a gente mesmo a gente mesmo organizar isso. E eu queria saber como é que isso é visto dentro dessa questão de propriedade intelectual, porque, de novo, isso tem dono, isso não é meu. Então, como é que eu posso ganhar dinheiro em cima disso, ou fazendo torneios, ou então fazendo live? Eu posso sim fazer. Aliás, pode sim, porque muita gente faz isso. Só que eu queria saber como e por que pode fazer, entendeu? Se isso tem dono. Tudo tá ligado dentro das normas de uso do software, né, do jogo. Se ele permite ou não permite fazer determinada utilização ou divulgação dele, né? Se você olhar, a maioria dos jogos, eles não permitem a comercialização, nem a monetização em cima desse jogo, mas fazer a divulgação em si torna-se interessante para a desenvolvedora. Então, onde a desenvolvedora ela atua? Ela não atua proibindo que você faça stream, ela atua proibindo que você faça algo que prejudique a reputação dela dentro do jogo. Então, é a forma que você estiver fazendo a stream, utilizando o produto dela, aí sim ela pode olhar aquilo com algum tipo de restrição e impedir que você faça. Mas hoje, as desenvolvedoras elas não veem problemas nisso. Algumas desenvolvedoras aí na parte de campeonatos, elas trabalham de formas diferentes, né? Aí depende muito de como cada desenvolvedora entende o seu jogo. Você vai ter desenvolvedoras que são mais fechadas, são mais restritas quanto à utilização dos seus jogos e a realização de torneios, como a Riot, que tem várias restrições, sérias restrições para você realizar campeonatos com os jogos dela. E você vai ter outras que são mais tranquilas para fazer isso, como a Valve. A Valve ela não tem tantas restrições para você fazer um campeonato de CS. Você cumpre lá o que ela pede, ela te dá uma autorização e você cria o seu campeonato. Mas isso também parte do interesse da desenvolvedora. E a desenvolvedora pode ou não permitir que algum tipo de campeonato se desenvolva. E ela pode criar regras para que isso seja feito. Hoje você tem a Garena, por exemplo, no Free Fire, ela tem várias regras para você desenvolver um campeonato. A premiação, por exemplo, não pode ser superior à premiação da LBFF em X%, não pode ser um campeonato que conflite com o mesmo calendário da LBFF, há restrição dos times que participam da LBFF participarem de outras ligas. Se você perceber no cenário do Free Fire, os times que jogam a LBFF, eles jogam com outros nomes, né, as outras ligas. Então você tem o Fluxo, tem a Noise, você tem a PEN jogando e tem o Faz o P. Por quê? Para você não utilizar a mesma marca que a Garena entende como
produto dela, né, de desenvolvimento da liga forte dela, aquelas equipes, então ela não permite que isso seja feito de outra forma. Então são coisas que as desenvolvedoras vão desenvolver e vão delimitar. Quando você fala da stream, só voltando, as desenvolvedoras não entendem isso como algo ruim, né? É algo, até muito bom, né? As desenvolvedoras, quando lançam um jogo, elas fazem campanhas e passam esses jogos e fazem stream específicas com alguns influenciadores, né? Até para divulgar, e quanto mais gente estiver jogando o jogo, é melhor. A desenvolvedora fica de olho na Twitch lá para saber se o jogo dela tá no topo dos mais jogados da semana ou tal, porque isso é interessante para ela. Entendi. Não, ficou claro. Simone? Pode falar. Que bom. Acho que o André, então, tá com a mão aí perguntado. No que eu tava, pelo que eu pesquisei ali, no caso, é uma violação de direito autoral, né, por parte do, assim, fazer o stream e monetizar com isso, caracteriza uma violação de direito autoral, só que a desenvolvedora, tipo, é mais interessante para ela, em nível de divulgação, né, no caso, os streamers fazer esse tipo de divulgação, do que ela correr atrás e pleitear nessa indenização por danos morais, assim, ou enfim, danos morais no caso por violação de direitos autorais. Então, assim, é uma violação que a desenvolvimento em razão pela divulgação, né, que os streamers fazem, assim. Então eu entendo nesse sentido. Só queria comentar que às vezes é muito claro no contrato o que o jogador pode fazer ou não, né, nos termos de uso. Se pode vender, então você já tem um avatar conhecido, você pode vender esse avatar ou não, tem jogos que são bem específicos quanto a isso, né, doutor? Não sei exatamente, mas eu vi um caso de um jogo na Coreia, tinha uma pessoa super famosa e teve um vazamento e ele perdeu todos os títulos que ele tinha, tudo que ele já tinha, e vazou, e ele processou porque ele queria ser indenizado pelas perdas, né? Porque ele queria vender o avatar dele por sei lá quantos milhões. Então envolve muito mais que isso, mas tinha tudo nas regras, já estava tudo no contrato, cláusulas bem pré-definidas mesmo. Aí a gente entra num campo de discussão que ele vai um pouco fora do esporte eletrônico, né? É ligado à área dos jogos eletrônicos, que aí cabe um outro painel de estudo só falando sobre isso, porque livro, venda né? de itens, banimento, aplicação do CDC sobre isso, termos e usos, como que o judiciário tá entendendo isso, tem uma discussão gigante sobre isso, e tem muita discussão dos próprios advogados do que é aplicável ou não, porque... E o próprio judiciário, quando lida com essas ações, quando cai neles, porque alguns juízes, quando você tem algum problema, por exemplo, de banimento, porque determinado jogador fez uma venda ilegal de itens, ou duplicou algum item, usou algum hack para obter vantagem, alguns juízes partem para o CDC puro e falam, não, ele gastou dinheiro, então é dele. Tem juízes que, por exemplo, decidem que a skin é de propriedade do jogador, porque ele comprou aquela skin. Quando, na verdade, se você vai ver os termos e usos, quando você paga pela skin, você tem o direito de utilizar aquela skin, e ela não deixa de ser da desenvolvedora. Você utiliza por um período, né? Mas aí, quem joga CS vai falar, e como que eu vendo lá as armas e tal? É outra coisa, assim, aí é uma discussão que dá para você fazer aí, Leonardo, um outro painel de estudo só sobre isso, Olá, porque tem coisa para discutir. Cuidado, hein, você vai ser de novo chamado se você der corda aí, tá vendo? Porque aqui o povo ele fala mesmo assim, nós temos, não sei, Vambora, vamos. Isso também era uma dúvida minha, né? Porque, na verdade, o que eu iria comentar eu acho que vocês já viram algum termo de uso de jogo, principalmente. Por exemplo, eu acho que, vamos usar o próprio caso do Free Fire. Se você tiver alguma coisa para
resolver com a própria desenvolvedora, não vai ser no Brasil que você vai ver isso. Quase que todas elas falam para a gente ir para onde? Singapura. E isso é uma coisa que eu acho que é totalmente estranho, porque eles sempre escolhem arbitragem para isso. Então, assim, quando você assina, você fala, não, beleza, topo tudo. Ah, não, peraí, mas então, se tiver algum problema, a gente vai resolver via arbitragem, beleza? Beleza. Só que é lá na casa do caramba. E aí, tipo, todo mundo lê, fala que beleza e joga, e aí, assim, quando tem algum problema, por exemplo, como esse na questão que liga diretamente com o direito do consumidor, eles falam para a gente que o foro escolhido não é aqui no próprio Brasil, é lá fora. Então, e justamente, eu acho que isso até prejudica bastante a forma como é que você vai pleitear algo. Eu sei que tem várias ações que foram feitas aqui no próprio Brasil, mas todas elas ainda colocam assim que se tiver alguma lide, essa lide ela vai ser resolvida via arbitragem fora, mas na Ásia mesmo. Não sei se isso é mesmo padrão ou se tem alguns casos assim para isso. Pessoal, a gente até já passou aqui da hora, né? Já são seis e pouco. Professor, se você precisar aí, olha, a gente já até tomou aqui bastante aí o seu tempo, tá bom? Então, desde já também eu quero agradecer em nome aqui de todo mundo, tá bom? Eu acho que hoje a gente tirou aqui bastante dúvidas e criou outras dúvidas, né? Eu acho que isso Não, dá sempre para mais fazer legal, né? A outro, gente viu, sempre... Leonardo? Dá para fazer outro. Tinha uns questionamentos aqui que dava para fazer sobre a questão da competência. Só para falar sobre essa questão da competência que vocês colocaram aqui num questionamento, ele desenvolveu a sua atividade lá em Olinda, foi a Olinda, né, que está no problema, na Game House. Sim. Então seria a competência lá. O que eu tenho visto também, além de outras questões, utilizar a questão da hipossuficiência também, porque às vezes o jogador está lá em Manaus, é contratado por uma equipe aqui de São Paulo, então ele muda, joga aqui, termina, volta para Manaus. Aí ele tem que entrar com ação onde? São Paulo, porque ele desenvolveu a atividade lá em São Paulo. Então já existe, assim, o judiciário entende essa questão da hipossuficiência. E também outra coisa que existe, graças à pandemia, é o juízo digital. Então, muitos estão utilizando essa questão de realizar o juízo digital. Então, essas audiências, independente da competência que for, se vai ser São Paulo, ou vai ser Manaus, ou se vai ser outro lugar, ela é feita hoje por videoconferência. Então, os juízes estão relativizando isso pela dificuldade, estão modulando a competência, não a regra de competência, mas a forma de aplicação prática da regra de competência. Tudo bem, a competência vai ser São Paulo, mas vai ser utilizado o juízo digital em São Paulo, para possibilitar aquela pessoa que está lá em Manaus participar de uma audiência sem gastar uma passagem de 3, 4 mil reais de Manaus para São Paulo. Então é isso. Entendi. Bom, eu acho que assim, por hoje mesmo é isso, até mesmo para a gente não segurar ele, né, o nosso convidado. Então, o professor, novamente, valeu aí por ter aceito, e assim, surgiram novas dúvidas, então eu acho que vale também, mais para frente, a gente vir e justamente marcar aí uma nova vinda sua, viu? Porque é uma... Eu amo muito isso também. E, enfim, coisa para ler e coisa para a gente poder estudar, eu acho que é o que não falta. Não, eu fico à disposição, viu, Leonardo? Se vocês quiserem marcar para a gente conversar mais sobre outros casos, fico à disposição. Como eu te falei,
para mim é muito interessante essas discussões, ver que a preocupação, né, sobre o esporte eletrônico, e tô aqui, se vocês precisarem. Muitos me conhecem do Instagram, vou deixar aqui o meu... Pode deixar. Aproveita e já coloca aí. O professor mutou o telefone, doutor Antônio. Falei meia hora com o microfone desligado, é isso? Não. Só... Ou desliguei agora que eu bati aqui, não. Agora. Então, só para deixar aqui o meu perfil do Instagram, para quem ainda não conhece, eu coloco muita coisa lá também sobre esporte eletrônico, coloco muita novidade, muita decisão que eu acompanho, muita coisa do cenário também. Então, quem quiser, tá por aí. Valeu. Valeu aí, turma, também. Valeu aí por quem veio aí de fora também. E, pessoal, é isso. Abraço. Um abraço. Obrigado, pessoal. Obrigada, abraço. Tchau. Tchau, boa tarde.